Olá, vamos para mais um bloco de Direito Constitucional, Organização do Estado, é o nosso tema. Como a gente já está trabalhando, a gente já sabe qual é o assunto, então a gente vai direto, a gente está vendo agora, a gente vai entrar no artigo 19, que fala das vedações aos entes federativos. São 3 vedações, tá? Então, são vedados aos entes federativos. Primeiro, estabelecer culto religioso ou igreja, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, vamos aqui fazer uma lembrança importantíssima, que o Estado brasileiro é laico, ele não tem igreja oficial, nosso Estado brasileiro não é religioso, porque se ele fosse religioso, ele teria uma igreja, uma religião oficial, e não tem. Ele também não é o Estado ateu, porque ele não, digamos, ele não recusa a religiosidade do povo. Pelo contrário, ele assegura os direitos de manifestação religiosa. Então, a gente diz que ele é laico, ok? O povo tem liberdade religiosa. Inclusive, a liberdade religiosa inclui a liberdade de não ter nenhuma religião, ok? Então, aqui é proibido estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, então não pode nem proteger nem perseguir, tá? Manter com eles relação de dependência ou aliança, ressalvadas as colaborações de interesse público. Karina, me dá um exemplo de colaboração de interesse público. Uma enchente e o município usa o espaço de uma igreja, um galpão, um estacionamento, um salão paroquial, enfim, de qualquer igreja, evangélica, a igreja católica, umbanda, enfim, de qualquer igreja. Pode usar esse espaço para abrigar as pessoas, alojar as pessoas desabrigadas? Pode. E isso seria uma colaboração de interesse público. Uma campanha de vacinação, que vai usar o espaço físico de uma igreja para vacinar as pessoas, certo? Tudo isso é colaboração de interesse público, que não tem nada a ver com tornar o Estado religioso, tornar o Estado com comportamento religioso, ok? Quem é religioso é o povo, se quiser. E as igrejas são pessoas jurídicas que vão reunir esses religiosos que querem, mas o Estado é laico, tá bom? Também não podem recusar fé aos documentos públicos. Então, por exemplo, você tem um RG que foi expedido pelo Estado da Bahia. Aí ele não é aceito no Estado de Pernambuco, por exemplo. Aí você tem um diploma que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí não pode ser aceito no Rio Grande do Sul, não, certo? Então, o meu RG, tanto que tem escrito nesses documentos, validade em todo o território nacional. Não pode recusar fé aos documentos públicos. Agora, diferente, um documento público com indício de falsificação já é outra coisa. Aí pode recusar, ok? Pode investigar, enfim. Não pode criar distinções entre brasileiros, porque só quem pode criar distinções entre brasileiros é a Constituição. Vou colocar aqui, olha, só quem pode criar distinções entre brasileiros é a Constituição Federal de 88. E ela cria, por exemplo, quando a gente fala da extradição, artigo 5º, inciso 51, brasileiro nato não pode ser extraditado, naturalizado pode ser extraditado, no caso de crime comum cometido antes da naturalização ou crime de tráfico de drogas entorpecentes ou afins. A gente tem também os casos de cargos privativos de natos, de brasileiros natos. Artigo 12, parágrafo 3º, ok? Deixa eu separar aqui. Parágrafo 3º. Os cargos privativos de brasileiros natos, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do Supremo, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa e carreiras diplomáticas. Tem também no parágrafo 4º, os casos de perda de nacionalidade, que a perda mudança, a perda punição é só para brasileiro naturalizado, a perda mudança pode ser para qualquer dos dois, mas a perda punição é só para naturalizado. Tem também o artigo 222, que fala das propriedades de empresas de comunicação social, ou seja, só a Constituição pode estabelecer distinção entre brasileiros. Leis federais
leis estaduais ou leis municipais ou leis distritais não podem estabelecer distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Pensa, por exemplo, numa licitação no estado do Ceará que dê preferência para empresas sediadas no estado do Ceará. Está errado. Pensem, por exemplo, numa lei municipal que diga que um concurso público para o município só poderão se inscrever no concurso os nascidos ou moradores daquele município. Ou então, quem nasceu ou é morador daquele município já tem um ponto adicional. Não pode, ok? Os entes federativos são isonômicos. Isonomia é uma característica da federação. Ok? Vamos seguir. Aí eu vou falar para vocês dos bens da União e, na sequência, eu vou falar dos bens dos Estados-membros. Karina, por que tu trouxeste aqui esse desenho, esse mapa do Brasil? Porque eu quero mostrar para você aqui que a gente vai já ler os bens da União e a gente vai perceber que, por exemplo, para começar, todo o entorno do mapa do Brasil, por uma questão de segurança nacional, a gente vai ter bens que pertencem à União. Então, mar territorial, zona econômica exclusiva, terrenos de marinha e seus acrescidos e a faixa de fronteira, tá bom? Vamos lá, então? Eu vou logo ticar os bens, depois a gente vai voltando aqui para o mapa que eu vou te mostrando. Então, são bens da União, no artigo 20, os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atribuídos. Genérico, né? É um inciso genérico. As terras devolutas e indispensáveis à defesa das fronteiras, tá? Então, olha aqui, as fronteiras do Brasil, aqui com os outros países da América do Sul, ok? Das fortificações e construções militares, ao entorno dos quartéis militares, mesmo que eles sejam urbanos, ok? Das vias federais de comunicação, as BRs, as rodovias federais, a preservação ambiental, definidas em lei. Também é bem da União os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. Ora, se o terreno é de domínio da União, é claro que o rio, o lago que está ali é da União também. Ou que banhe em mais de um estado. Imagine um rio que banhe o Amazonas e o Pará. Não é nem do Amazonas nem do Pará, certo? Por quê? Porque esse rio, o Amazonas não é mais importante que o Pará, nem o Pará não é mais importante que o Amazonas. Então, esse rio, ele é bem da União, que sirvam de limites com outros países, se está na faixa de fronteira, se a faixa de fronteira é bem da União, esse rio também é bem da União, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, ok? Rio Amazonas, a gente vai, né, o Rio Negro, né? Bem como os terrenos marginais, as margens, e as praias fluviais, as praias que se formam nas beiradas, nas margens desses rios. Eu não sei se você consegue perceber a importância desse dispositivo, desses todos, mas desse aqui especificamente que eu estou falando, ele está aqui, quando você fala de um rio que entra ou que sai do país, que passa por mais de um estado, que sirva de fronteira, ali, gente, pode navegar pessoas e mercadorias lícitas e ilícitas que a União tem que controlar, então tem que ser bem dela para ela poder monitorar livremente, tá bom? As ilhas fluviais e lacustres, esse é o inciso 4, nas zonas limítrofes com outros países, tá? As praias marítimas, porque os terrenos de marinha e seus acrescidos, o mar territorial e a zona econômica exclusiva já são bens da União. Essa faixa aqui, olha, se você pegar o litoral todinho aqui, essa faixa toda aqui de terrenos de marinha, certo? Terrenos de marinha e seus acrescidos, mar territorial e a zona econômica exclusiva, tudo aqui é bem da União. Então, obviamente, as praias, vamos voltar para ali, as praias marítimas vão ser também. As ilhas oceânicas e costeiras também vão ser. Agora, olha só, excluídas dessas ilhas oceânicas e costeiras, as que contenham a sede do município. A sede do município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal referidas no artigo 26, inciso 2, que fala dos bens dos estados. Então, presta atenção.
Se a ilha costeira e a ilha oceânica e costeira não for sede de município, é bem da União. Mas se for a sede do município, aí vai ser bem do município, gente. Não pode ser bem da União se ela for a sede do município. Florianópolis, Santa Catarina, São Luís, no Maranhão, é uma ilha, né, tem um arquipélago, tem arquipélagos ali, mas a ilha que é a sede do município vai ser bem do município. Agora, exceto dentro do município de São Luís, que é uma ilha, certo? Marítima, né? Oceânica, aliás, aquelas áreas afetadas ao serviço público federal. Então, por exemplo, um prédio do IBAMA em São Luís é da União. Um prédio da Receita Federal em São Luís. O prédio da Receita Federal é, obviamente, que é da União. Então, se a ilha não fosse sede do município de São Luís, que, por coincidência, é a capital do estado do Maranhão, essa ilha seria da União. Mas, como é sede do município, cai na exceção, exceto, olha, excluídas, tá? Cai na exceção, ok? E aí, então, vai ser do município de São Luís, que é capital do estado do Maranhão. Agora, dentro do município de São Luís, que é uma ilha oceânica, a gente tem vários prédios da União. Esses continuam sendo da União, tá? Aí aqui eu faço uma observação, porque esse inciso 4 aqui, ele tinha outro texto, tá? Ele não tinha esse exceto e gerou muitos problemas para esses municípios. Aí a emenda 46 de 2005 veio corrigindo essa falha. Então, a emenda 46 de 2005 alterou o dispositivo do artigo 20, inciso 4 da Constituição Federal, excluindo do domínio federal as ilhas oceânicas e costeiras que contenham sede de município. Durante a tramitação da referida emenda, o Senado recebeu o expediente subscrito pelos membros da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, lideranças municipais, sociedade civil organizada e população. Nessa época, inclusive, Sarney era senador, então ele tinha, na verdade, o Sarney era senador pelo Amapá, porque ele por muito tempo foi senador pelo Amapá, mas ele atuava em benefício do estado do Maranhão, que é o seu estado de origem, tá? Então, lideranças municipais, sociedade civil organizada e população, solicitando a atenção da aprovação da matéria devido à sua importância para os municípios da ilha de São Luís, tá? Vamos seguir. Na redação da emenda anterior, na redação anterior à emenda 46, os municípios localizados em ilhas costeiras e oceânicas eram prejudicados em diversos aspectos. Por exemplo, como as ilhas eram sede de município, e tem ilha, gente, que não é sede de município, que é capital. Eu estou citando aqui São Luís porque teve uma atuação política forte do Maranhão para que isso fosse solucionado. Mas tem município aí desconhecido do grande público e que sofria, olha só, os moradores, antes dessa emenda, exceto os residentes em terras oriundas de Seis Marias, não eram proprietários das terras que moravam, porque se era bem da União, não eram proprietários. Aí eles eram obrigados a pagar o IPTU e a taxa de foro à União, porque quem mora em terra da União paga o aforamento para a União. O setor primário era impedido de obter empréstimos, pois seus proprietários não tinham título da terra. Então, os agricultores nessas áreas não tinham o título da terra porque estavam em terra da União, certo? O setor industrial e comercial era onerado pela duplicidade de obrigações tributárias, porque tinha obrigações tributárias municipais e federais. As transações imobiliárias estavam sujeitas ao pagamento do ITBI e do laudêmio, porque, como era da União, a terra tinha que pagar o laudêmio. No âmbito fundiário, ocorriam conflitos devido à existência de escrituras lavradas em cartório, conferindo a terceiros a propriedade dos bens da União. Era bem confuso, tá? Aí a gente teve a emenda 46 solucionando esse problema. Vamos lá. Aí eu trago aqui um trecho do senador Jorge Bornhausen, tá? Quando ele fala assim: a proposta cuida apenas de restabelecer a normalidade dos fatos, retirando da União terras que lhe foram indevidamente atribuídas e restituindo aos municípios tais glebas. Isso aqui foi no parecer 462 de 2004, quando da tramitação da emenda, tá? A aprovação da emenda constitucional 46 de 2005 veio beneficiar diversos municípios, dentre eles São Luís, no Maranhão, Florianópolis e Santa Catarina, Vitória, no Espírito Santo, que são capitais dos seus respectivos estados. Não são só municípios comuns, são sede de municípios, mas são também municípios que são a capital, a sede do governo dos seus respectivos estados, tá bom?
Ainda bens da União. Recursos naturais da plataforma continental e zona econômica exclusiva, mar territorial, terrenos de marinha e seus acrescidos. É aquele, não vou voltar mais para aquele mapa do Brasil, mas imagina que a lateral, o litoral brasileiro, a lateral do litoral brasileiro, você tem mar territorial, aí você tem no subsolo a plataforma continental, certo? E você tem uma área maior entrando mais para o oceano, que é a zona econômica exclusiva. E para dentro, na praia, você tem os terrenos de marinha e seus acrescidos. Então, isso é uma forma de controlar quem chega perto do território brasileiro. Assim como na outra borda do Brasil, imagina que isso aqui é o Brasil, a gente tem a faixa de fronteira e rios que entram e que saem do país e que estejam aqui na faixa de fronteira, também são bens da União. Ou seja, é a União tendo controle da borda do Estado brasileiro, né? Do borda que eu chamo aqui do mapa do nosso Estado, do nosso território, tá? Para proteger a nossa soberania. Potenciais de energia hidráulica. Pensa, na verdade, o seguinte, olha, potencial de energia hidráulica, recursos minerais, inclusive do subsolo. Pensa em minas e energia. Minas e energia. Pensa nisso. Todo o potencial energético e minerário é bem da União. Ela pode explorar diretamente ou ela pode conceder essa exploração para terceiros, tá? Mas é bem da União. Cavidades naturais subterrâneas e sítios arqueológicos e pré-históricos. A nossa arqueologia, certo? Ela é bem da União. Todo a nossa historicidade, o nosso material arqueológico. Quem, por exemplo, rouba ou furta esses materiais arqueológicos encontrados em sítios arqueológicos está cometendo crime, porque tem que entregar para a União, ok? E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Os índios, eles são povo, como são povo, eles têm poder, todo poder emana do povo, eles têm finalidades, porque eles têm a cultura própria, ok? Mas eles não são donos do território deles. O território deles é território da União, mas eles têm direito à posse tradicional da terra. Então, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Esse é o último inciso, é o inciso 11 do artigo 20. Agora a gente vê 2 parágrafos. Assim, a gente vê aqui a súmula 650 do Supremo. Os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Essa súmula 650 ainda é vigente no momento que eu estou gravando essa aula, mas a gente está no período agora em que o Supremo está julgando o chamado marco temporal. A gente tem, na verdade, 2 teorias, tá? A teoria do indigenato, que considera que o indígena é o povo original da nossa terra, e por isso ele tem direito à ocupação dos territórios, tá? Versus teoria do marco temporal, que diz que os índios só têm direito a terras que ocupavam até 5 de outubro de 88, certo? Antes, né? E até 5 de outubro de 88. Depois de 5 de outubro de 88, se eles não tinham, se era terra que eles não ocupavam 5 de outubro de 88 para frente, eles não têm direito, certo? E a teoria do indigenato diz que a ocupação a terra ela é originariamente o dono da terra é o indígena. A gente está hoje, neste momento que eu estou gravando aqui para você, a gente está tendo o julgamento e teve 2 votos. O voto do relator, certo? Que é o Fachin, pela teoria do indigenato, e o primeiro-ministro que votou contra, né? O primeiro voto, que é esqueci agora, o Marques, Nunes Marques, votou pelo marco temporal, não tem definição ainda. Quando tiver definição, a gente até pode ter a extinção dessa súmula, mas no momento que eu estou gravando, está vigente essa regra, tá bom? Vamos lá. As regras definidoras do domínio dos incisos 1 e 11, o 11 é o que fala do indígena, do artigo 20 da Constituição, não albergam terras que, em passado remoto, foram ocupadas por indígenas. Bens da União, vamos lá, artigo 20, que fala dos bens da União. É assegurada
nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, a participação na exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental ou zona econômica exclusiva, ou a compensação financeira por essa exploração, ok? Então, quando o bem é da União, o ente federativo onde existe o bem da União energético, né? O recurso hídrico, enfim, tem direito de participação nos royalties, tá? A faixa, que fala da faixa de fronteira. A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei, tá bom? E aí a gente chega nos bens dos estados. Ora, os estados têm uma competência residual, eu já falei para você no bloco anterior, então a gente já sabe que os bens dos estados também vão ter uma característica residual, olha só. São bens dos estados: as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvada neste caso, e na forma da lei, as decorrentes de obras da União, ou seja, é bem do Estado as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas que já são da União. O que sobra, não é? Então, da União é dele. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas as sob o domínio da União e do município e de terceiro. Então, na Ilha de São Luís, a Ilha de São Luís é do município, tá? O prédio da Receita Federal, do IBAMA, é da União. O meu apartamento em São Luís, se eu tiver um apartamento, é meu, de terceiro. E o que sobrar, certo? É do Estado. Então, é do Estado, na verdade, os prédios estaduais, as escolas estaduais, o Tribunal de Justiça do Estado, enfim, e aquelas terras que sobram mesmo, né? Então, assim, áreas rurais sem dono, se não é da União, se não é de terceiro, vai ser do Estado, que tem que fazer a demarcação dessas terras e a colonização dessas terras, ocupar de alguma forma, ok? Também é bem dos estados as ilhas fluviais e lacustres que não pertençam à União. E também é do Estado as terras devolutas não compreendidas entre as da União. São da União as terras devolutas a defesa ambiental, certo? As fortificações militares, certo? Fronteira, próximo das faixas de fronteira, e faltou das vias de comunicação, que eu vou colocar BRs, tá? Que são as vias de comunicação federal. Essas são terras devolutas da União. O que sobra é terra devoluta do Estado, ok? E aí aqui eu tenho alguns julgados, vamos lá. A jurisprudência do Supremo, por diversas vezes, reconheceu que as terras dos aldeamentos indígenas que se extinguiram antes da Constituição de 1891, por haverem perdido o caráter de bens destinados a uso especial, passassem à categoria de terras devolutas. Uma vez reconhecido como terras devolutas por força do artigo 64 da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, os aldeamentos extintos transferiram-se aos domínios dos estados, ok? A ADI julgada procedente em parte para conferir impetração conforme a Constituição ao dispositivo impugnado, a fim de que sua aplicação fique adstrita aos aldeamentos indígenas extintos antes da edição da primeira Constituição republicana, tá bom? Então, aqueles aldeamentos indígenas extintos lá na primeira Constituição republicana passaram a ser terras devolutas dos estados, ok? E aqui a gente começa a competência material da União, mas eu vou falar isso só no próximo bloco para você. Então, eu vou encerrar aqui o nosso bloco de aula, aí a gente começa falando da competência no próximo bloco. Material da União, a competência legislativa, a competência da União, privativa, a gente vai falar das competências concorrentes, as competências comuns e assim por diante, tá bom? Eu encerro aqui, mas só para a gente fechar o raciocínio e a gente clica no próximo vídeo. Clica aí que já tem mais material para você. Tchau, tchau.